A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. E eu quero agradecer por sua audiência, a você que gosta de estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Lembrando que você pode assistir a nossa programação pela TV ou também pelo YouTube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADP Oficial, ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua sugestão, fique à vontade. O número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, o prefixo é 81 e o número é o 994661010. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando o capítulo 8 do livro do Apocalipse. No programa anterior, nós estudamos os 5 primeiros versículos que falam exatamente sobre a abertura do 7º selo. Vamos relembrar, para reforçar o aprendizado, vamos recapitular o que vimos? Muito bem, diz a palavra de Deus que quando foi aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Nós já explicamos que não cremos que esta meia hora ou quase meia hora tenha um significado profético, mas cremos que foi apenas um intervalo, um momento de expectativa para o que iria ocorrer quando este 7º selo fosse aberto. Nós cremos disso, que não há nenhum sentido aqui profético ou escatológico. Vimos no versículo de número 2 que nessa ocasião João viu também 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Inclusive, esse é o tema da nossa aula de hoje, né? A partir de hoje, nós vamos estudar essa segunda série de juízos ou de julgamento, que é exatamente o toque dessas 7 trombetas. Mas é interessante que no versículo 2, João apenas viu estes 7 anjos com as suas trombetas. No versículo de número 3, nós vimos que João viu outro anjo. E dessa feita, esse anjo tem um incensário de ouro, né? Nós já dissemos que esse incensário era um recipiente onde era colocado incenso, substâncias aromáticas, que colocava-se brasas, e quando as brasas queimavam aquelas substâncias aromáticas, elas subiam, né? Aquele odor, aquele cheiro agradável. E inclusive nós dissemos, geralmente quem usava o incensário eram os sacerdotes quando estavam nas suas atividades, lá no tabernáculo ou lá no templo. Mas agora é um ser angelical que está com esse incensário na mão. Vamos voltar ao texto para a gente poder acompanhar. Aí diz que foi dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, só relembrando aquilo que nós já vimos, né? Que essas orações não são daqueles que estão no céu, porque no céu não tem oração. No céu não haverá necessidade de intercessões. Nós dissemos que a evangelização, o ensino da palavra de Deus, os dons espirituais, as orações, não existem no céu. O que existe no céu é o louvor e a adoração. Então, de quem são essas orações? O texto vai mostrar claramente que essas orações são dos santos que estão na terra. E claro, esses santos não é a igreja, porque a igreja já foi arrebatada, mas esses santos são aqueles que hão de se converter durante o período sombrio da grande tribulação. Então, nós podemos entender que no período da grande tribulação haverá muita oração dos servos de Deus que estiverem na terra, e essa oração, ela chega à presença de Deus. No versículo de número 4, nós vimos que essa fumaça do incenso subiu com a oração dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E nós explicamos sobre o grande privilégio que Deus nos deu, de sermos um reino de sacerdotes, de sermos intercessores. E as nossas orações, elas sobem, elas chegam à presença de Deus. Nós dissemos aqui que um dos grandes privilégios que nós temos é o direito de irmos a Deus em oração e podermos orar, poder interceder uns pelos outros.
Finalmente, o versículo de número 5, que foi o último texto que nós estudamos, então diz que o anjo tomou esse incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Então, nós vamos perceber que na ocasião da abertura desse sétimo selo, haverá também catástrofe sobre a terra e podemos perceber isso através dos terremotos. Então, no capítulo 8, versículos de 1 a 5, nós concluímos o estudo da primeira série de juízos, a primeira série de julgamentos, que são a abertura dos 7 selos. Nós estudamos cada um desses selos. A partir de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 8, que trata de 2 temas principais. Se você ler, se você estiver com a sua Bíblia aí, você pode conferir, né, na sua Bíblia, que o título, a epígrafe desse capítulo fala de 2 temas. O primeiro é a abertura do 7º selo, que nós já estudamos no programa anterior. O segundo é os 7 anjos com as 7 trombetas. Então, a partir de hoje, nós vamos dar início ao estudo dessa segunda série de juízos. Abre a tela, por gentileza, para que os telespectadores possam ver muito bem. Está aí esta imagem, claro, meramente ilustrativa, mas que João viu aí os 7 anjos com essas 7 trombetas. E é interessante nós observarmos isso, que à medida que os anjos vão tocando as trombetas, nós vamos perceber que uma série de juízos, uma série de julgamentos serão derramados sobre a terra. Deixa eu falar aqui, por favor. Muito bem, você sabe que nós já explicamos isso aqui, a partir do capítulo 6 do Apocalipse, nós vamos perceber que é o período sombrio da grande tribulação. E o que é a grande tribulação? Você sabe. Se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que é o pior período da história da humanidade. Jesus disse que nunca houve no passado, nem tampouco haverá jamais, nenhum período que possa ser comparado a estes 7 anos de tribulação, onde o juízo divino, a ira de Deus, será derramada sobre a terra, será derramada sobre os pecadores. Né? Então, nesse período da grande tribulação, haverá essas 3 séries de juízos ou de julgamentos. Nós já estudamos a primeira, que foi exatamente os 7 selos que foram abertos. A partir de hoje, vamos dar início a esta segunda série de juízos, de julgamento, que é exatamente estas 7 trombetas, e depois estudaremos ainda mais sobre os 7 cálices da ira de Deus. Hoje não será possível nós estudarmos sobre o juízo das 7 trombetas. Vamos apenas iniciar o estudo. Nós vamos estudar hoje apenas sobre as 4 primeiras trombetas e nos próximos programas nós estudaremos sobre a 5ª, a 6ª e a 7ª trombeta. Vamos à palavra de Deus? Se você dispõe de uma Bíblia, eu quero lhe convidar para você estar com a sua Bíblia aberta, seu caderno de anotações. Anote, se puder, fotografe aí essas imagens, vai facilitar a sua compreensão. E se caso surgir alguma dúvida, você mande a sua pergunta para nós, que nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta ou de tirar a sua dúvida aqui nos instantes finais. Então, Apocalipse capítulo 8, versículo de número 6, é o texto que nós vamos estudar hoje. Pode passar o texto. Então, a palavra de Deus diz: os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Bem, nós já dissemos aqui que os anjos aparecem com muita frequência nas páginas da Bíblia. E no livro do Apocalipse, uma das principais atribuições dos seres angelicais são exatamente a de executores do juízo divino. Então, à medida que estas trombetas são tocadas, é como se elas estivessem anunciando juízos, anunciando julgamentos, catástrofes que serão derramadas sobre a terra. Pode passar o texto, por gentileza. Capítulo 8, versículo de número 7, fala sobre a primeira trombeta. O texto diz: e o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte.
Bem, então esse primeiro juízo dessa primeira trombeta, nós vamos perceber que ele vai atingir principalmente a lavoura, principalmente as plantações, as árvores. Nós não sabemos dizer ao certo que fenômeno da natureza é esse. É como se fosse, na realidade, uma espécie de uma larva vulcânica. É o que dá-nos a entender. Veja o texto, abre o texto por gentileza para nós observarmos. Diz que houve saraiva e fogo misturado com sangue e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Então veja que poder de destruição terá este fenômeno da natureza ou esse julgamento divino. Pode trazer a tela por gentileza. Então, imagina que 33%, né, a terça parte da terra, ela será queimada. Então, com certeza, este fogo misturado com sangue, uma espécie de uma larva vulcânica, embora não estamos afirmando ao certo que será uma larva vulcânica, mas que irá destruir a terra. E é interessante nós observarmos que ela vai atingir principalmente as plantações, principalmente as árvores. Veja o que o texto diz. Observe, diz, queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então eu poderia dizer que será um poder de destruição muito maior do que os incêndios florestais que nós estamos acostumados a ver através da mídia, através dos meios de comunicação. Com certeza haverá uma crise na questão dos alimentos. Com certeza haverá fome, haverá escassez de alimento. Por quê? Porque a lavoura, a agricultura, as plantações em todo o mundo serão afetadas. Então observe que à medida que esses juízos são derramados sobre a terra, a vida na terra ela vai se tornando cada vez mais insuportável. Então, eu posso dizer que o alimento tão necessário para a subsistência, para a sobrevivência dos seres humanos, serão afetados nesse primeiro juízo que será derramado sobre a terra. Imagina a terça parte da terra, vamos dizer, 33% da lavoura, da agricultura, da plantação, será afetado. Então isso vai também trazer outros problemas, outras sequelas para o mundo, para o universo, para o homem. Isso vai provocar com certeza aquecimento global. Isso vai fazer com que muitos animais que vivem nas florestas sejam mortos, né? Muitos animais selvagens, silvestres, irão morrer nessa ocasião. Nós não temos dúvida disso. Com certeza, essa fumaça desse incêndio vai trazer sequelas, prejuízos, problemas para a humanidade inteira. Nós não temos dúvida disso. Vamos para a próxima trombeta, que vai ocorrer quando o segundo anjo tocar a segunda trombeta. Então veja, na primeira trombeta nós vimos que foram atingidas as árvores, as plantas, a lavoura, a agricultura. Nessa segunda trombeta aí, pela imagem, você já pode perceber que agora será atingido os mares, serão atingidos os oceanos. São juízos específicos, você pode observar isso. Tanto os juízos das trombetas como das taças, eles vão seguir mais ou menos essa mesma sequência. Então veja que agora o juízo, o julgamento, a catástrofe vai ocorrer nos mares, nos oceanos. Veja o que diz a palavra de Deus. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. O que é essa coisa como um grande monte ardendo em fogo? Nós não sabemos dizer ao certo, mas tudo nos leva a crer que seja um meteoro ou um cometa, um asteroide, algo desse tipo que, claro, nos dias de João, como a astronomia, a ciência não estava tão desenvolvida, não havia sido dado nomes a esses fenômenos ainda. Mas é algo que nós acreditamos que esteja dentro dessa realidade. Um cometa, um asteroide, alguma coisa desse tipo, um meteoro que vai atingir os oceanos. E a terça parte dos mares, dos oceanos, vai se tornar em sangue.
Inclusive, isso nos faz lembrar daquele juízo, daquele julgamento divino, lá nos dias de Moisés. Uma das pragas que atingiu o Egito foi que tornou o rio, né, as águas do rio Nilo em sangue. Só que agora são os mares. Mas não, o problema não é só que as águas vão se tornar em sangue. É que vai haver a morte também da terça parte das criaturas marinhas. Observe o que é que o texto diz. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Então, o problema que vai ocorrer no mundo na ocasião deste segundo toque da trombeta, não é só a cor das águas, não é só a coloração da água dos oceanos, não é só esse o problema. É que vai morrer a terça parte das criaturas marinhas. Inclusive, essa imagem aí, ela traz esse registro aí. Você vai poder ver aí alguns peixes que estão boiando, né? Então, observe que isso vai trazer problemas para a natureza. Imagine agora os mares jogando para fora os peixes, as criaturas marinhas que morreram. Então, o mau cheiro, o odor que vai ficar na beira da praia. Isso vai prejudicar com certeza a pesca. As pessoas que sobrevivem da pesca terão dificuldades agora para pescar, terão dificuldades agora para ir buscar o peixe, o seu mantimento diário. Inclusive, isso vai afetar a economia mundial, porque existem países exportadores e importadores também de peixe. Mas não só isso. Não só a coloração das águas dos mares, não só a terça parte das criaturas marinhas que vai morrer, mas observe que a terça parte das embarcações, elas vão se perder. Vejam o que o texto diz, e perdeu-se a terça parte das naus. Naus é o que aí? São as embarcações, são os barcos, são os transatlânticos, com certeza, são os iates, com certeza muitos barcos, muitas embarcações irão se perder. É como se, através do choque daquela coisa como uma tocha de fogo, esse meteoro ou esse asteroide, alguma coisa desse tipo, que vai atingir, é como se ele provocasse, o texto não diz isso claramente, mas é o que leva-nos a entender. É como se ele provocasse, vamos dizer assim, maremotos, ondas gigantescas que fizesse com que essas embarcações naufragassem, se perdessem, ficassem sem o contato com as pessoas da terra, enfim. Será um período, com certeza, de muita morte, de muita destruição, de muito sofrimento. As pessoas que estiverem no alto mar, quer seja em barco de pesca, quer seja em navios de viagem, qualquer coisa do tipo, muitos deles vão se perder. Haverá, com certeza, muita morte durante esse período. Veja o que diz o versículo de número 10, ainda falando acerca dessa... o versículo 10 já é a terceira trombeta. Terceira trombeta, veja o que diz o versículo 10. Agora o juízo será derramado sobre as águas potáveis agora. Veja o que diz o texto. E o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Então observe agora que mais uma vez é algo que cai do céu. Nesse caso aí, João ele vai escrever como se fosse uma estrela, mas particularmente não cremos que seja uma estrela. Mais uma vez voltamos a usar o argumento do que dissemos no versículo anterior. Como a astronomia não estava desenvolvida e João não sabia decifrar a diferença de um asteroide, de um cometa ou coisa desse tipo, então ele identificou, ele traduziu como sendo uma estrela. Possivelmente não seja uma estrela. É mais provável, é mais possível que seja um cometa ou um meteoro ou alguma coisa desse tipo, que dessa vez vai atingir as águas. Então observe o quanto o sofrimento humano ele vai aumentando. Primeiro, a primeira trombeta, quando ela é tocada, atinge a natureza, a lavoura, a agricultura, falta de alimentos. A terça parte da lavoura, da agricultura da terra vai ser queimada. Então, o preço do alimento vai lá para cima, porque agora a procura será muito grande.
Segunda trombeta atingiu os mares, os oceanos, perdeu a terça parte das embarcações. As águas dos mares, dos oceanos, ficaram avermelhadas. A terça parte das criaturas marinhas morreu. E agora o que acontece? O preço do peixe vai lá para cima, porque agora peixe tornou-se muito raro. As pessoas também vão até evitar comprar, já que muitas águas estão contaminadas. E agora, essa terceira praga, esse terceiro juízo, essa terceira trombeta, ela atinge exatamente as águas, que é extremamente necessária para a sobrevivência humana. Todos nós precisamos de água para saciar a nossa sede, para a nossa higiene pessoal. A água é necessária para a plantação, para a lavoura, para a agricultura, para regar a terra. Você sabe disso. Que nós, seres humanos, não conseguimos sobreviver muito tempo se nós não tivermos água. Então, observe o quanto vai ficar difícil a vida humana, porque com certeza o preço da água, essa água que consumimos diariamente, vai ficar muito cara, vai ficar muito escassa, vai ficar muito difícil, porque as águas elas se tornarão amargas. As águas vão existir, elas terão. Não significa dizer que vai deixar de ter água. Não é que a água vai desaparecer, terá água. As fontes das águas estarão lá, jorrando, minando, mas essas águas elas se tornarão intragáveis. As pessoas não vão poder beber dessa água porque ela terá um sabor amargo. Veja o que diz o texto bíblico. Observe. E caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Veja o versículo de número 11. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Então, o que é o absinto? É uma espécie de uma planta, de um arbusto lá em Israel, muito comum, que tem um sabor muito amargo. Então, veja aqui agora, inclusive nessa imagem aí que você vai perceber, você vai ver aí pessoas aí caídas no chão exatamente por sede, porque as águas eram amargas. Isso nos faz lembrar, claro, você deve lembrar lá no capítulo 16 do livro do Êxodo, quando os filhos de Israel, depois que atravessaram o Mar Vermelho, quando eles chegaram em Mara, as águas eram amargas. Então, o que foi? Deus fez um milagre, Deus fez com que Moisés jogasse um lenho na água e as águas se tornaram doces. Mas dessa feita, não há milagres previstos. Não que Deus não tenha o poder de fazer, é que chegou o momento do juízo, chegou o momento de Deus derramar a sua ira sobre o mundo, sobre os ímpios, sobre os pecadores, sobre aqueles que estiverem na terra. Então, a vida humana, ela vai se tornar insuportável nesse período sombrio da grande tribulação. Os preços dos alimentos vão aumentar por causa dos incêndios, o preço do peixe que vai crescer, vai aumentar assustadoramente por causa da destruição lá dos mares, dos oceanos. E agora são as águas, que as fontes das águas vão continuar jorrando, vão continuar produzindo as águas, mas só que essas águas agora se tornarão intragáveis. Os homens não poderão beber dessas águas e muita gente vai morrer de sede, porque tinha até água para beber, mas as águas eram amargas. Dando continuidade ao texto, nós vamos ver o que vai ocorrer quando o quarto anjo tocar a trombeta. Diz o texto bíblico: e o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Observe que agora são os astros. Agora o sol, a lua, as estrelas que não darão a sua luminosidade, o seu brilho. É claro que existem duas interpretações possíveis. Há quem acredite que isso seja literal, que seja literalmente o sol, a lua, as estrelas. Há uma segunda interpretação, que talvez não seja exatamente os astros, talvez seja uma espécie de um cometa solar ou um cometa lunar, por exemplo, que vai afetar a luminosidade, ou há também quem diga que é uma espécie de uma poeira cósmica que estará no universo, provocada por causa das outras trombetas, e essa espécie de uma
poeira cósmica, ela vai impedir a luminosidade do sol, o brilho da lua e o brilho das estrelas. Eu sou sincero em dizer que quando nós estamos estudando acerca dessas catástrofes, desses juízos, destas séries de julgamentos, que nós temos que apresentar as probabilidades ou as possibilidades. Existem muitas profecias que, na realidade, nós só vamos poder compreendê-las quando elas se cumprirem. Então, claro, as pessoas que estiverem aqui na Terra durante esse período sombrio da grande tribulação, poderão acompanhar detalhadamente, minuciosamente, através das profecias do livro do Apocalipse, e poderão ver o cumprimento de cada uma dessas catástrofes, cada uma dessas trombetas que serão tocadas. Claro que as pessoas que estiverem na terra não verão os anjos, também não ouvirão o toque da trombeta, não ouvirão o toque da trombeta, mas poderão acompanhar pelo registro, pelas profecias bíblicas, a sequência de juízos ou de julgamentos que ocorrerá na terra. Outro fato interessante que nós podemos observar é que nós não podemos dizer ao certo o tempo ou o período entre uma trombeta e outra. Quanto tempo vai durar o toque da primeira para a segunda, ou da segunda para a terceira, ou da terceira para a quarta? Nós não sabemos. Agora, o que nós podemos afirmar, e deixar muito claro isso para os nossos telespectadores, é que nenhuma dessas trombetas foram tocadas ainda. Você pode ler o texto e você pode olhar para trás, para o cenário mundial, para o registro das grandes catástrofes, que nunca houve na história da humanidade nenhuma catástrofe semelhante a essa. Então, por exemplo, não houve na história da humanidade nada que nós possamos comparar a esses fenômenos. O que é que nós cremos então? Nós acreditamos que essas catástrofes ou que esses fenômenos ocorrerão ainda no futuro, durante o período sombrio da grande tribulação. Então, na ocasião dessa quarta trombeta, não sabemos dizer ao certo se será o sol, a lua e as estrelas que serão afetados. Eu particularmente não acredito nisso. Prefiro crer que será uma espécie de cometa solar ou talvez mais provável ainda, mais possível ainda, que seja uma espécie de uma poeira cósmica que haverá no espaço, que vai impedir o brilho do sol, o brilho da lua e o brilho das estrelas. Mas nós podemos dizer que seja o que for, o que nós podemos dizer é que haverá trevas sobre a terra. Os homens não poderão perceber, como hoje, os raios solares, o brilho do sol, o brilho da lua e das estrelas, como ocorre hoje em nossos dias, porque até mesmo os astros, até mesmo o brilho, o brilho dos astros serão afetados, trazendo escuridão sobre a terra. Nós já dissemos isso em outros programas, que além das trevas espirituais, por que as trevas espirituais? Porque com certeza haverá uma manifestação demoníaca, uma ação diabólica, como nunca houve no mundo durante esse período. Não tenho dúvida disso, Até porque o mundo estará sendo governado por um representante de Satanás. A religião do mundo será dominada por outro líder, outro representante de Satanás, e haverá muitas ações diabólicas, demoníacas no mundo. Então, além das trevas espirituais, os homens também sobreviverão durante esse período de juízo ou de julgamento, um momento de trevas. Vejamos o que diz o versículo de número 13. Diz assim: e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Então você vai perceber que agora um ser angelical, ele vai deixar bem claro que coisas maiores, que catástrofes maiores, que destruições de proporções ainda maiores seriam derramadas sobre a terra. Então ele diz: ai dos que habitam sobre a terra por causa das vozes dos outros anjos, ou seja, por conta dos toques das outras trombetas que ainda seriam tocadas sobre a terra e, claro, trazia destruições ainda maiores. Inclusive, você vai perceber, por exemplo, quando nós estudamos o capítulo de número 8,
que a primeira trombeta só é um versículo, o versículo 7. A segunda trombeta só é um versículo, não, 2 versículos, versículos 8 e versículo 9. A terceira trombeta só são 2 versículos, versículos 10 e 11. A quarta trombeta, 2 versículos, versículos 12 e 13. Mas a quinta trombeta, que nós não vamos explicar hoje, nós vamos deixar para fazer isso no próximo programa, você vai perceber que são 12 versículos. A sexta trombeta são dos versículos 13 ao versículo de número 21, são 8 versículos aproximadamente. Então, veja que a descrição dessa quinta, sexta e ainda a sétima trombeta, que está lá no capítulo de número 11, versículos 15 a 19, mais 5 versículos, são de proporções de catástrofes e de destruições ainda maiores. Bem, se você está acompanhando o nosso programa, você sabe que nós, quando explicamos essas profecias, nós não temos nenhum objetivo de causar nenhum tipo de pânico, de pavor nas pessoas. Nós não temos o objetivo aqui de causar algum tipo de sensacionalismo para mexer com o emocional das pessoas. Não, não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo, à luz da Bíblia Sagrada, à luz das profecias, é advertir e alertar as coisas que estão por acontecer. E quando nós estudamos as profecias acerca dos eventos futuros, nós tanto falamos de coisas boas, como falamos também de coisas ruins, né? Tanto nós falamos do céu, como nós falamos da destruição da terra. Tanto nós falamos, por exemplo, do arrebatamento da igreja, da nossa eterna morada no céu com Deus, da nova Jerusalém, do estado dos justos na eternidade, mas também sentimos essa responsabilidade, o compromisso de advertir as pessoas acerca do que está por acontecer. E olhando para as páginas da Bíblia, o que eu posso dizer é que não dá para nós termos esperança nesse mundo. Estamos vivenciando momentos difíceis, você sabe disso. Todos nós estamos vivendo esses tempos difíceis e trabalhosos, como foi predito pelo apóstolo Paulo. Estamos aí vivendo esse período de pandemia, o surgimento dessa segunda onda, onde as pessoas estão amedrontadas, onde as pessoas estão preocupadas, sem saber o que vai ocorrer no futuro. Mas eu quero dizer que o que está para acontecer no cenário mundial, que nós não sabemos quando. Essa é a verdade. Se isso ocorrerá daqui a dias, se isso ocorrerá daqui a algumas semanas, alguns meses, alguns anos, algumas décadas ou alguns séculos, nós não sabemos dizer quando. A profecia bíblica ela tem essa característica. A Bíblia não deixa claro quando essas coisas irão acontecer, mas podemos dizer sem medo de errar, não tenho dúvida disso, que o que está predito na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, ela terá o seu cumprimento no tempo determinado, no tempo que foi estabelecido por Deus. Então, nós vamos perceber que naquela ocasião em que João é levado ao céu, que João viu lá aquela porta aberta no céu, que ouviu uma voz dizendo assim, subi cá, João viu coisas maravilhosas, João viu o trono de Deus, João viu os seres angelicais, João ouviu os louvores, as adorações. Mas não só isso, João viu também quando o cordeiro abriu os 7 selos. João viu também quando os anjos tocaram as 7 trombetas. João viu também quando os anjos derramaram os 7 cálices da ira de Deus, e ele pôde perceber antecipadamente e revelou para nós, através da palavra de Deus, através das Escrituras, as destruições que hão de ocorrer na terra, no futuro próximo, durante o período sombrio da grande tribulação. E talvez você pergunte, não é? Como é que esse Deus tão cheio de amor, tão cheio de misericórdia, esse Deus tão longânimo, vai derramar esse juízo? Porque observe, há uma característica nas profecias bíblicas, que às vezes as profecias, elas são apenas preditivas. Às vezes a profecia bíblica, ela apenas anuncia, às vezes ela apenas diz o que está para ocorrer, sem ser necessariamente uma ação divina. Mas aqui, na grande tribulação, não. A característica da profecia aqui não é apenas de uma previsão, não é apenas prever o que vai acontecer, não.
É Deus dizendo o que ele vai fazer. São os anjos de Deus que tocam as trombetas. São os anjos de Deus que executam juízo. À medida que os anjos vão tocando as trombetas, os fenômenos vão ocorrendo. E o que leva-nos a entender que esses toques de trombetas, eles não estão apenas anunciando, apenas dizendo o que vai ocorrer, apenas prevendo o futuro, não. Eles são executores do juízo divino. E por que esse Deus vai derramar a sua ira sobre a terra? É claro, Deus irá derramar a sua ira sobre os ímpios, sobre os pecadores, sobre as pessoas que estiverem na terra, porque os homens vivem como se Deus não existisse, por causa da proliferação do pecado em todo o mundo. Porque os homens estão cada dia mais tirando Deus da história. Observe que os homens estão procurando viver uma vida como se Deus não existisse, como se não houvesse uma prestação de contas. Nós estamos vivendo um período de corrupção, de imoralidade, de crescimento da iniquidade, do pecado no mundo, e as pessoas não estão apercebidas para Deus, para as Sagradas Escrituras, para o Evangelho. Então, depois que a igreja for arrebatada, depois que Jesus vir buscar a sua igreja, aí sim terá início aqui na terra esse período sombrio da grande tribulação, onde Deus estará derramando a sua ira sobre os homens. Mas não só por isso. Se você está acompanhando a explicação do programa, você vai perceber também. Por que é que Deus vai executar esses juízos? É simples. Porque durante o período da grande tribulação, muitos santos serão mortos, muitos crentes serão mortos durante esse período. É só relembrando o que você já sabe, capítulo de número 6, versículo de número 9, João viu as almas lá debaixo do altar, aqueles que foram mortos por amor da palavra de Deus e pelo testemunho que deram. Capítulo de número 7, versículo 9, João viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas raça, língua, tribo, povo e nação, que também foram mortos por causa do amor da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, com certeza, o período sombrio da grande tribulação será um período em que o anticristo, juntamente com o falso profeta, vai iniciar uma grande perseguição contra os crentes, contra os servos de Deus que estiverem na terra, e claro, é lógico e evidente que receberão como punição, como castigo, essa execução do juízo divino. Mas não podemos esquecer também de lembrar que Deus também estará dando aos homens essa oportunidade de arrependimento. Eu posso dizer que essa manifestação da ira de Deus, ou desse juízo, ou desse julgamento divino, não visa só castigar os ímpios, não visa apenas vingar-se dos santos ou dos crentes que foram mortos, não só isso. Deus também estará dando aos homens a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados, se converterem dos seus maus caminhos. Então nós podemos dizer com muita tranquilidade que nós não sabemos quando essas coisas elas irão acontecer. Se daqui a semanas, dias, meses, anos, décadas ou séculos, nós não podemos afirmar, mas podemos deixar bem claro, à luz da palavra de Deus, à luz das profecias bíblicas, que assim como as demais profecias que já se cumpriram no passado, assim como muitas profecias que estão ocorrendo, se cumprindo em nossos dias, essas profecias que dizem respeito ao juízo, ao julgamento de Deus, ao período da grande tribulação, ela terá o seu cumprimento em um futuro próximo.